festejar, todos guerrear, vamos já. O inimigo que com as hostes vem, tão feroz e mau que vencerá. Vamos, crentes, vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Cristo forte, nosso comandante, está conosco, general da paz. Ó glorioso Pai, o fiel não cai, sempre avante vai, vencedor. Quando o fim chegar, fim do batalhar, vem nos coroar por teu amor. Vamos, crentes, vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Cristo forte, nosso comandante, está conosco, general da paz. Está conosco, general da paz. Ouvintes preciosos, o apóstolo São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, disse assim: Oxalá suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém ainda. Alguém poderia pensar assim: por que eu devo suportar um louco? Acontece que todo homem genuinamente chamado por Deus, todo verdadeiro pregador, ele é chamado de louco. Como Elias, que foi chamado de perturbador de Israel. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 11. Disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Porque Elias foi considerado perturbador de Israel. É porque através dele Deus trouxe juízo a Israel. E o juízo é uma consequência da desobediência. Então, no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, nós encontramos Elias dizer: vive o Senhor, em cuja presença estou, que nem chuva e nem orvalho cairá,
senão segundo as minhas palavras. Então, o rei de Israel, Acabe, ele estava em pecado, em desobediência. E Elias foi considerado por ele como um perturbador. É que todos aqueles que estão errados, um pregador, quando se levanta com a palavra de Deus, ele acaba perturbando os errados. Foi isso que Elias disse para Acabe. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 17 e 18. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalins, isto é, a idolatria. E Deus lançou sobre Israel 3 anos e meio de seca, uma seca avassaladora. Mas Deus preservou Elias. Então, ouvintes, todo homem chamado por Deus, e diga-se de passagem, com a verdade, ele incomoda as pessoas. São Paulo, ele foi chamado de peste. Sim, senhores. Atos, capítulo 24, versículo 5. Está escrito: Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. A mensagem de Paulo provocava as pessoas, porque a verdade, ela provoca reação. Ou você se põe ao lado dela, ou ficará contra ela. Então, o evangelho que Paulo apresentou às pessoas era considerado loucura. E na verdade, Deus gosta de fazer essas coisas. Ele apanha os loucos para confundir os sábios. Ele apanha os fracos para confundir os fortes. Ele apanha as coisas vis, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar
as que são. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 26, 27 e 28. Portanto, está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Por que o Evangelho, a palavra da cruz, é loucura para os que perecem? É porque as coisas de Deus, as coisas do Espírito de Deus, são loucura para os homens naturais. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem, se entendem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. De ninguém ele é entendido. Então, nós estamos vivendo um tempo em que as igrejas têm escancarado suas portas, alargando o caminho que no original ele é estreito. Sim, Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque largue a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então estamos vivendo em um tempo em que as igrejas têm escancarado suas portas, abrindo-as para que o mundo entre. Mas a sã doutrina, ela tem que ser suportada, porque São Paulo continua: oxalá suportasseis um pouco na minha loucura. Esta loucura
é a pregação do Evangelho. E olha o motivo de tanta loucura, entre aspas. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Jesus Cristo. Ouvintes, o que você pensa de uma virgem pura? Você pensa em uma moça casta. Você não pensa em uma moça flertadeira, namoradeira, se sujando. Você pensa em uma moça do tipo de Maria. Sim, senhores. Essa é a condição da igreja. Ou a condição que a igreja deve estar. Virgem, pura. Portanto, se o caminho é estreito, significa que ele é difícil. Não é um caminho fácil. Porque a sã doutrina, ela tem que ser suportada. Embora nós vemos repetir o que aconteceu no livro do profeta Jeremias, no seu capítulo 2, versículo 13. Ouçam bem, porque o meu povo fez duas maldades. A mim deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. A palavra de Jeremias contra Israel era esta: vocês deixaram a Deus. Deus é o manancial de água viva. O que você pode pensar de um manancial de águas vivas? Você não precisa coar a água. Você não precisa injetar cloro na água. Sempre que você vai a ela, a água que ela jorra é pura, é cristalina, é fresca. Mas Israel tinha deixado o manancial de água viva e cavado cisterna. Águas de chuva, de enxurradas, portanto, com toda a sorte de bichos que se aglutinam nela. Tudo isso porque não suportaram a santa doutrina. E nos nossos dias tem acontecido o mesmo. Segundo a carta a Timóteo, capítulo 4, está escrito: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda, que pregues a palavra
intes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Em outras palavras, eles não deixariam suas congregações, mas eles contratariam pregadores que pregariam conforme suas próprias concupiscências. E hoje, ou as igrejas abrem suas portas para o pecado, ou em cada bairro uma portinha se abre. E você tem hoje igrejas do jeito que você gosta, mas sempre rejeitando a sã doutrina. Sim, Deus, Ele corrige, Ele exorta, e se nós não suportarmos a correção, não somos tratados como filhos. Carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumentava convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não o corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, já não sois filhos, mas bastardos. Ouvintes, como que o povo está se desviando da verdade? Eu faço uma pergunta hoje. Qual seria o púlpito de uma igreja que receberia Paulo de braços abertos para pregar a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 9. As mulheres se ataviem em trajes honestos. No lugar de pregadores como Paulo, eles contratam pregadores que diz que Deus só quer o coração. Mas ao contrário desses pregadores, o homem de Deus diz na sua primeira carta aos Tessalonicenses que Deus não quer só o coração. Primeira carta, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda
de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Será que eles suportariam Paulo hoje em seus púlpitos, pregando que a mulher não pode ensinar, em púlpitos carregados de mulheres pregadoras? Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 11 e 12. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine e nem use de autoridade sobre o seu marido, mas que esteja em silêncio. Oh, mas graças a Deus, há um púlpito que Paulo seria bem-vindo, que Pedro seria bem-vindo, que João seria bem-vindo, que os apóstolos de Cristo seriam bem-vindos a pregarem a sã doutrina. Que Deus os abençoe, amados ouvintes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.